teve um candidato aí que chegou para mim e falou, olha, poxa, vê lá, a gente vai ajudar, né, quer te ajudar. Eu fui conversar com o Bispo Rodovalho. Bispo, tá pronto, disse que vai dar tudo certinho, não vai ser caixa 2, não tem nada, vai ser por dentro. Aí o Bispo Rodovalho parou e fez bem assim, ó. Não pega não. Como assim, Bispo? É tudo certinho, vai ser por dentro, vai ser na prestação de contas, tal. Ele, pega não, você não precisa disso. Uma semana depois, aquela pessoa que ofereceu foi presa. E aquele cheque que ele iria me dar foi para a conta de outra pessoa que entrou no processo da Lava Jato também e hoje está como réu da Lava Jato. E aí encontrei com o meu bispo aqui no culto, aí ele falou assim para mim, você viu, rapaz? Jesus te ama. O que foi, bispo? Foi uma visão, um entendimento de Deus, uma intuição de sacerdote? Olá pessoal, mais uma vez aqui de volta. Hoje o tema é um tema que dá coceira, né? Porque a política e a igreja dá coceira na gente quando fala disso. Tem muita gente que já arrepia, tem muita gente que já sai do grupo, já apela, eu não quero saber desse negócio. E já, né, já sai aí, vamos dizer, cantando pneu. Mas é a nossa batalha, é a nossa guerra. E hoje eu vou enfrentar esse bicho de frente, rasgado, sem papa na língua, sem defender A ou B. Nós vamos para cima para ver se deve ou não deve, convém ou não convém, né? Que para mim ainda pensar nisso nessa altura é meio um absurdo. Mas eu sei que tem muita gente que ainda tem urticária, né? Quando fala de política dentro da igreja. O pessoal fica arrepiado. Para falar sobre esse assunto que dá coceira, está aqui o deputado Rodrigo Delmasso, né? Rodrigo Delmasso é deputado aqui em Brasília e eu vou abrir o espaço para ele falar com vocês, para ele cumprimentar todos vocês e logo depois a gente começa o bate-papo. Rodrigão. Bispo, primeiro eu vou agradecer, né, por estar aqui com o senhor, agradecer a todos aí. Mesmo na coceira, mesmo num tema tão... num tema tão polêmico como esse, mas necessário, né? É isso. Porque uma coisa que eu aprendi, inclusive nas pregações do Bispo Rodovalho, na política é o campo da decisão. A gente pode até não gostar, mas a gente vai ser governado por aqueles que gostam, né? Então, ou a gente participa ou vai ser governado por aqueles que querem participar. É difícil? É difícil. Mas precisamos estar lá dentro para justamente enfrentar o sistema ou ser, no mínimo, a resistência do sistema. Muito bom, é isso aí. E também para botar pimenta na sopa, o curioso, o meu querido Vitor, o curioso, sempre é ele que tá... Dá licença, peraí, mas esse negócio, peraí. Hoje eu tô afiado, Vitor. Hoje você já tá afiado? Eu peguei umas perguntas aí. Foi, Vitor. Já tá, isso que nem chegou as outras. Essas foram as do início, né? Já tá chegando. Ô, Vitor, dá um oi para esse povo querido aí que nos acompanha, né, nesse bate-papo nosso semanal. Esse é um programa gostoso, esse é um programa descontraído, né, Vitor? É um programa muito bom, eu tenho muito prazer de estar participando desse programa aqui com vocês. E eu tô aqui para representar a sua dúvida, aquela dúvida que te faz pensar assim, pô, será mesmo? Aquela dúvida que te faz questionar, a gente vai trazer essa dúvida para o lugar certo. É isso aí. Então aqui está, né, estamos agora, já todo mundo apresentado, e nós vamos começar falando sobre a política e a fé, a política na igreja, coisa assim. Primeiro ponto política é algo de Deus ou a gente deveria viver uma vida completamente no deserto, como algumas igrejas ou religiões têm? Eu sei, por exemplo, de alguns grupos, né, que são bastante reticentes, não só à política, mas todo tipo de modernismo, né? Nós temos os mormons, nós temos aí alguns ramos das igrejas evangélicas, católicas, que saíram completamente do sistema e dizem assim, não votam, né, não tem título de eleitor, não assistem televisão, alguns nem andam de carro. Tem alguns grupos que nem luz elétrica nas casas eles não aceitam, né? E aí eu me pergunto, menonitas, nós temos grupos de menonitas. Em Nova York tem menonitas, Quakers são nomes de grupos mais fortes.
de raízes, de origens, tem bairros, ainda hoje ainda tem. O que significa aquilo? Aquilo significa um grupo de cristãos, que baseado no livro de Apocalipse, capítulo 12, a igreja se separou do sistema e ela vai para um canto onde não tem nenhum contato com a civilização. Aqui no Brasil, no interior de Goiás, em Rio Verde, tem uma comunidade menonita gigante. Gigante. Alguns, inclusive, eram conhecidos meus, eu tinha um relacionamento. Mas, olha, as roupas, não usam carros, apenas carroças, charretes, ou bicicleta. E tem muitos. Enfim, então, a primeira pergunta é, nós temos, biblicamente, base para estar nas cidades, vivendo uma vida comunitária comum com o mundo? Está na modernidade. Ou nós temos que sair? Para essa primeira pergunta. Eu entendo que não existe base bíblica para nós irmos para o céu aqui na terra. Jesus disse muito, no mundo tereis aflições. Né? No mundo, quer dizer, já deixei vocês no mundo. Jesus disse, semeis minhas testemunhas até o final, os confins da terra. Ou seja, né, testemunhas no contexto da convivência. Jesus disse, sois sal da terra, luz do mundo. Se você isola, para que precisa do sal? O sal precisa para preservar, para salgar, para guardar o sistema. Então, quando eu comecei a comunidade evangélica, depois da Mocidade para Cristo, quase entramos nisso. Quando nós começamos a comunidade, a gente tinha um relâmpago, uma visão assim, um relance de visão de ter uma igreja, de construir uma igreja separado do sistema. Aliás, Apocalipse 12 diz que a igreja seria levada para fora, né, da vista da serpente. Apocalipse 12, a partir do versículo 6 em diante. 3 em diante. Esse versículo ele pode ser interpretado fora da vista da serpente, quer dizer, fora do sistema, porque o sistema é a serpente. O que eu descobri e descubro nessas comunidades, todas que tentaram se separar por iniciativa teológica, por uma visão de Deus, por uma revelação divina, de começar um grupo alternativo. 20, 30, 40, 50 anos depois, os mesmos defeitos, os mesmos pecados, os mesmos abusos e absurdos que acontecem aqui, fora, acontece lá dentro. Com a roupa de saiona, sem depilar, sem andar de carro, tem adultério, tem assassinato, tem filhos indo embora de casa. Além de ser uma igreja que não cresce. Né? Não cresce porque não evangeliza, é proibido evangelizar. Então, o que eu quero mostrar é os pecados, os absurdos, né, os escândalos, eles são inerentes à natureza do homem. Por isso que quando começou a primeira igreja em Atos, ela começou, mas ela não mudou a natureza, né? Ela não transubstancializou os santos. Eles continuaram com carne e osso. E aí você teve Ananias e Safira morrendo, aí você teve as mulheres, as viúvas sendo esquecidas na distribuição do pão, passando fome, aí você teve abusos, aí você teve uma série de problemas, porque é inerente à natureza humana. Então, todos esses grupos que tentaram viver esse modelo, inclusive eu fui para Rubiataba, vivi ali com a Bispa Lúcia um período. O que nós vimos? Nós vimos que onde tem o ser humano, tem as mesmas debilidades, fraquezas, tendências à carne. Você pode vencer a carne e viver uma vida com santidade. Ou lá em Nova York, ou em Chicago, ou na Califórnia, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Brasília, ou em Séries, numa cidadezinha, ou Rio Verde, em qualquer lugar. Isso é a sua decisão. Isso, carne e espírito, essa batalha aqui dentro, eu resolvo no meu joelho, eu resolvo no meu coração. Se eu vou dar lugar para a carne, para o pecado, ou se eu vou viver uma vida vitoriosa. Então, separar a igreja do mundo, como os primeiros missionários cristãos, que iniciaram os mosteiros. Foi ali que teve início essa visão da origem, depois de Atos, né? Tentar essa separação, tirar a igreja do mundo, como eles fizeram lá atrás nos mosteiros, nos anos 300, 400 em diante, até agora recente, já foi tentado
centenas, milhares de vezes. O que acontece? Não preserva a igreja da sua corrupção. Então a igreja tem que estar aqui no meio da sociedade. A igreja tem que viver aqui, vencer aqui e aqui salgar. Ponto número 1. Ponto número 2 é como nós vamos viver no mundo sem influenciar o mundo. Como nós vamos viver, já que nós estamos aqui, então, nós somos cidadãos de uma sociedade, então nós temos que participar. E aí nós temos que entender o que Jesus mandou a gente fazer aqui. Já que nós estamos vivendo nessa sociedade, qual é a nossa missão para com essa sociedade? Não é fugir, é estar. Então nós temos que evangelizá-la, trazendo pessoas para o reino de Deus. Né? 2, nós temos que levar o reino de Deus em seus valores para aquela sociedade. Então nós temos 2 movimentos, trazer a sociedade para a igreja, que é o reino de Deus na prática, e levar os valores e princípios do reino de Deus para a sociedade, levar o sal. Costumes, né? O que a gente chama de costumes para dentro da sociedade. Os princípios e conceitos. Isso fala de ser luz do mundo, né? Isso fala de estarmos no mundo. Estarmos no mundo e não sermos do mundo, mas estarmos no mundo. Isso é bem interessante, isso, com essa discussão, muitas vezes, que pra gente é a coisa mais, vamos dizer assim, mais óbvia do mundo, um exemplo, o aborto. Claro, todo mundo é contra o aborto, gente. Quem é a favor do aborto é a favor do assassinato. Mas o mundo, muitas vezes, isso natural. Acha isso o aborto natural, que pra gente é a coisa mais absurda do mundo. Não, corrupção, aborto, injustiça. E eu ia te perguntar exatamente isso. Então, nossa responsabilidade é levar isso da igreja para a sociedade. Ao ter essa responsabilidade, como nós fazemos isso? Nós fazemos isso por influência de conceitos, debates, ideias, conceitos como amigos, na convivência, nas escolas, nos conteúdos, nos livros, nas escolas, nas universidades e, por fim, nas leis. Nas leis. Porque a lei gera, não é? A lei é o costume que, por consenso, tornou cultura. E a partir de tornar cultura, então vai ser legalizado. Quer dizer, o país se espera que tenha aquele comportamento. E na ausência daquele comportamento, o país entende que aquilo não é natural, não é normal, aquilo violou ou transgrediu. Entra a minha pergunta para você. Você é pastor, você foi líder de célula, você foi líder de gente, você teve equipe e hoje você é deputado. E você sabe porque esse conceito que eu estou dando aqui, isso está impregnado em você até na ponta do seu cabelo. Você sabe da sua responsabilidade. Qual a dificuldade maior que você enfrentou? Como líder de célula, como amigo e sua convivência, com seus amigos, sua liderança de célula e como parlamentar, para transmitir, convencer, levar esses conceitos, ser sal, né, ser luz, levar esses conceitos da igreja para o mundo, para o sistema. Excelente pergunta, bispo. A primeira coisa a grande dificuldade que eu encontrei foi o seguinte: quando a gente trata muitas vezes sobre a bênção, sobre a palavra de Deus, né, a pessoa ela chega e fala amém, graças a Deus, é isso mesmo. Mas na hora que a gente toma uma atitude mais proativa de, por exemplo, por que a gente não faz um movimento e vai participar ali do Conselho Nacional de Juventude para dizer o que nós, como cristãos, queremos para a nossa juventude do nosso país? As pessoas não entendem que isso é responsabilidade delas, no ponto de vista geral. Ela coloca isso como responsabilidade dos políticos. Ela coloca isso como responsabilidade do governo. E, na verdade, é um aspecto da nossa responsabilidade de ser sal, né? Isso, justamente. Do cristão, da missão do cristão. Justamente. Aí eu faço um paralelo muito parecido com o que está lá escrito em Juízes, no capítulo 9, né, que conta a história de uma eleição onde a oliveira, a figueira e a videira foram chamadas para governar e as três, elas abriram mão do governo. Né? Cada um tem uma característica, né? A oliveira... Isso está em texto de Juízes quanto? 9, Juízes 9, de 8 a 15. Está aí na sua Bíblia? Dá uma aqui. Aí. Diz assim, Juízes capítulo 9, versículo 8. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei. Ungir foi escolhido, né? Para si um rei. E disseram à oliveira, reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em me prezam para ir pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores?
Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para ir pairar sobre as árvores? Então, olha só, olha isso aqui, bispo, para mim, olha isso. Então, todas as árvores. Significa o seguinte, a oliveira, a figueira e a videira também disseram, espinheiro, reina sobre nós. E aqui é uma coisa muito interessante, né, bispo? Assim, o que a oliveira significa? A oliveira produz o óleo, né? Produz o azeite. O que a figueira produz? O bom fruto. E o que a videira produz? O vinho, a alegria. Ou seja, 3 características de homens e de mulheres de Deus que foram chamadas para governar. Para governar, gente. Para reinar significa ter governo. Para influenciar. Governar. Não, nem influenciar não. É para governar. É mais do que só influenciar. O que eles fizeram? Desculpe aqui a expressão, mas foram covardes. Olharam para si, olharam para o seu umbigo e falaram, não, eu vou deixar o meu óleo? Eu vou deixar o meu fruto? Eu vou deixar o vinho? Vou não. Isso é papel para o espinheiro. Qual é o objetivo do espinheiro? O objetivo do espinheiro é só um, é ferir. E eu vejo essa grande dificuldade, bispo, porque as pessoas, elas desconectam aquilo, elas olham que a palavra de Deus só tem impacto na vida delas e não conseguem ver que o que está na Bíblia consegue impactar uma pessoa transformada transforma um grupo de pessoas e um grupo de pessoas transformadas transforma uma sociedade, uma cidade, um estado, uma nação, enfim. E eu digo assim, o que falta, na minha visão, para nós é entendermos que nós somos a revolução que Jesus colocou neste mundo. Ele veio aqui quebrar um paradigma. Jesus veio à Terra quebrar, na minha visão, foi um dos maiores políticos que teve, porque ele quebrou um sistema. Toda a base de sustentação da civilização ocidental, direitos humanos, respeito, valor humano, valor à mulher, veio pelo Evangelho de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo, foi o cristianismo que estabeleceu esses fundamentos. A partir daí, a Revolução Francesa sugou esses conceitos, esses valores, e a partir daí ela desenvolveu o humanismo, que hoje se tornou a base da nossa sociedade ocidental. Agora, uma coisa, Rodrigo, porque a responsabilidade é nossa. Então, quer dizer, os cristãos têm que entender que, como você falou, e lá na Conferência Nacional da Juventude, e influenciar não é papel de um político, é papel de um cristão. Porque o cristão, ele tem que pregar o evangelho, mas ele tem que levar os valores do reino. Então a nossa missão é dupla, ela não é uma só. Não é só evangelizar. Não, tem um outro aspecto, que é o aspecto do reino, que é trazer o reino de Deus a esse mundo. E por causa desse vazio, bispo, aí, esse vazio que foi deixado pela igreja, quem ocupou? Aí, um vazio que eu digo dentro da universidade, um vazio que foi deixado onde se formam as cabeças... na lideranças da sociedade. A igreja, muito tempo, quanto a gente ouvia, bispo, algumas igrejas falaram que fazer faculdade era coisa do capeta. Usava até um versículo, né? Que a letra mata, mas o espírito vivifica. E por causa disso, hoje nós estamos sofrendo isso. Fazer faculdade, fazer cinema. O Hollywood tomou os cinemas, a origem básica dos cinemas foram as igrejas. Depois que o cinema nasceu dentro das igrejas batistas americanas. Depois eles venderam os estúdios para os judeus. Os judeus compraram, porque gastava muito para fazer filme. E aí nasceu Hollywood. E Hollywood moldou o mundo inteiro da pior face possível de vida, de violência, de sangue, de imoralidade, de tudo. De desprezo à vida humana, estava na mão da igreja. Então, a faculdade, o próprio esporte, o futebol. Futebol, todos os esportes em si, né? Como é que Jesus falou para parar a bola? Para parar a bola? Parábola. Tinha um movimento. Não, Jesus falou para a bola. Jesus falou para a bola. Claro, ele falou para a bola. Falou pro zagueiro, para a bola. Para a bola. Não tem... Então, assim, essa miopia da visão da igreja no século anterior foi que foi enfraquecendo. Né? E o conceito do secularismo foi crescendo e a cada dia mais avançando dentro do cristianismo. Né? E aí o que acontece? A gente acabou perdendo espaço nos espaços de decisão e aquilo que para a gente é escandaloso, como por exemplo, nós aprovamos uma lei aqui que é o Estatuto da Família.
O Supremo acabou de dizer que a lei é constitucional. E eu fui aqui, a imprensa me desceu o cacete, né, dizendo que eu era louco, só porque eu coloquei um artigo que a família é a união estável entre o homem e a mulher. Uai, pra mim isso é a coisa mais comum do mundo. Aí começaram a perguntar, mas peraí, será que é só isso? Será que é O só Supremo isso? considerou constitucional? Considerou constitucional, mas eles colocaram aí uma, como é que fala? Uma outra interpretação, dizendo que outros arranjos familiares deveriam ser levados em consideração na aplicação da lei. Deveria ser levado em consideração para como arbítrio individual na opção que cada ser humano tem para uma união estável, não para a formação de famílias. É. Famílias, o conceito de família é uma só, depois é outro assunto. Mas enfim. É. Mas só porque entra nessa questão política, Sim. pra gente é a coisa mais comum do mundo, a gente fala isso em casa, fala isso na igreja, e na hora que a gente coloca isso, por exemplo, numa Câmara para aprovar, meu amigo, e ainda mais, né? Tem gente que é medroso, tem pessoas que chegam lá, levantam muitas vezes a bandeira do evangelho, mas na hora de mostrar a cara mesmo, eu não quero me desgastar, eu não quero perder a minha reputação. Eu tenho o seguinte entendimento, a minha reputação, ela não tem valor nenhum a partir do momento em que eu negocio ter uma reputação ao invés de entrar numa batalha dessa. Então, assim, o que vale minha reputação e deixar que, por exemplo, um princípio desse, que é o que nós acreditamos, que a família é formada entre um homem e uma mulher, ponto, não seja colocado como lei. Então você acha que a igreja tem que participar da política? Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. É no Grêmio Estudantil, é no centro E acadêmico. você acha que tem ganhos, você está lá, a Sara Nossa Terra, o Reino de Deus, as demais igrejas, teve benefícios? Pontua alguns para nós. Primeiro, vou dizer aqui sobre o decreto da homofobia, lei da homofobia. O ex-governador do DF, quando era deputado distrital, aprovou uma lei que criminalizava a homofobia, colocou inclusive penalidades administrativas, como, por exemplo, caçar o alvará de funcionamento. Vamos dar um exemplo. Chega um pastor que está dentro lá da igreja e diz o seguinte, que o homossexualismo é pecado. Bem, se tem lá, né, 2 homossexuais assistindo o culto, eles se sentirem agredidos, eles poderiam chegar numa delegacia e pedir para fechar a igreja. O deputado que fez a lei virou governador, certo? E aí o que fez? O que aconteceu? Ele fez um decreto regulamentando a lei. A partir do momento que ele regulamentou a lei começa a entrar em vigor. Uhum. O que nós fizemos? Nós juntamos com a bancada evangélica aqui na Câmara Legislativa, ele regulamentou na sexta, na segunda-feira a gente derrubou a lei dele por meio de um decreto legislativo. Né? Isso assim foi uma ação de Deus. Deus assim preparou aquele momento. Agora você imagina, se essa lei tivesse em vigor, o que a gente tinha que ficar nos dedos, né? Não podia, por exemplo, pegar o evangelho na rua e falar que a gente pode amar o homossexual, mas repudia o homossexualismo. Qual outras vantagens teve? Quais outros aspectos? Vamos lá, outra questão sobre a regularização dos templos religiosos. Aqui em Brasília, todas as igrejas eram perseguidas pela AGFIS, pelo órgão de fiscalização. Por quê? Brasília, por ser uma cidade nova, então muitas áreas estão em regularização. E as igrejas eram perseguidas. Quantas igrejas a gente viu que foram derrubadas? Uma igreja nossa aqui, né, bispo? Lá em 95, eu acho que foi derrubada na estrutural. Tratou passando por cima. Depois que o povo de Deus começou a entrar nas câmaras, nas assembleias, isso não aconteceu mais. Né? Então, a regularização dos templos é um grande avanço. Outro avanço também é não deixar que os costumes do mundo virem leis. Porque eu digo o seguinte, o homem peca quando ele pratica o pecado. E o Estado peca quando torna o pecado uma lei. Né? Como a gente tem visto, por exemplo, que foi feito um debate na Câmara Legislativa muito pesado em relação a peças teatrais que levavam conteúdos sexuais para crianças abaixo de 12 anos. Eu fui presidente da CPI da pedofilia e isso alguns deputados achavam que é a coisa mais comum do mundo. Mas não. Ali nós fomos a resistência e não deixamos que isso acontecesse. Então, a participação da igreja na política é imperativa. Ou ela participa, ou ela vai ser alijada e ter todas as portas fechadas. A sociedade se junta e blinda, não é? E os outros conceitos e pensamentos, não é? Até mesmo pensamentos intolerantes, porque o cristianismo é muito tolerante. O cristianismo é democrático e é tolerante. Mas nós temos inúmeros conceitos hoje intolerantes, completamente intolerantes.
E se eles tomassem o poder, por exemplo, a igreja não teria liberdade para abrir suas portas, não seria tolerada naquela sociedade dirigida por eles. Nós somos tolerantes, porque temos o amor, porque temos o perdão, mas eles são intolerantes. Então, a participação da igreja na política é imperativa. Agora mesmo, o Vitor vai começar a fazer as perguntas que estão chegando para ele. Vai mandando a sua pergunta aí, vai, que agora o Vitor começa a fazer. Mas eu queria fazer mais uma pergunta, Rodrigo. E quando esses pastores que entram na política corrompem, caem e trazem escândalo? Isso é uma dor muito grande para a igreja. Isso é muito ruim. A pessoa entra lá para dar bom testemunho, para combater, para ajudar a implantar os valores e princípios do reino de Deus, de repente entra com negócio de dinheiro, com mulher, e aí cai, e aí fica um escândalo. E aí? Bispo, eu entendo o seguinte, que a pessoa, quando ela ascende a uma posição de como é que fala, de relevância, ela vai demonstrar verdadeiramente o caráter dela, né? Porque quanto mais alto você fica, mais você é revelado de quem você é, de fato. Então eu acredito o seguinte, se esse pastor comete isso, entra em corrupção e tal, porque ele era corrupto. E eu digo assim que a corrupção muitas vezes, vamos falar primeiro da corrupção e depois sobre traição, que é a questão de aliança, né? A corrupção, o que é corrupção? É só o desvio de dinheiro? Será que, por exemplo, furar uma fila não é corrupção? Será que colar numa prova não é corrupção? Será que, por exemplo, você estacionar numa vaga que é para deficiente, isso não é corrupção? Será que muitas vezes você, líder de célula, ficar ali pescando no aquário, como é que fala? Na equipe alheia, isso não é corrupção dentro da igreja? Será que, por exemplo, você, pastor, que fica falando mal do outro pastor só para pegar a ovelha do outro pastor para sua igreja, isso não é corrupção? Né? Então, o que é corrupção pra gente, né? Será que é só o político vai lá e rouba? Não estou dizendo que tá certo lá roubar, não, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas essas pessoas que fazem isso, com certeza, se virassem políticos, elas estariam fazendo o jogo. Então, eu acredito o seguinte, se a pessoa errou, ela não pode estar naquela posição. O propósito precisa continuar. O propósito de Deus, ele não para por causa do erro de homens. Ele continua. Agora, essa pessoa precisa sair, precisa ser retirada e pronto, ponto final. Certo? Em relação a corrupção é do homem, né? É muito difícil você ter um sistema 100% preservado. Jesus fala isso. Ai de quem traz o escândalo. É inevitável que venha os escândalos. Ai daquele que traz os escândalos. Mas é inevitável que haja. Então, por quê? Por causa da humanidade. Agora, o escândalo, o erro de um, de dois, não anula o propósito, o projeto de Deus, não anula a nossa batalha. A gente tem que ser maduro para aprender a separar o joio do trigo. Né? Justamente. E sobre a questão da traição, aquela questão é muito simples. Significa que essa pessoa não tem aliança com Deus. Não é nem com a sua esposa, não tem aliança com Deus. Porque se ele está traindo a esposa que ele prometeu no altar, que iria ser fiel a ela e tal, ali no altar, e ele tem um entendimento de que isso pode... ele tem esse entendimento, ele está traindo a Deus. Não é a igreja somente, não. Ele está traindo o principal, aquele que ele não deve trair, que é o Deus que nos ama, que enviou Jesus para o nosso... Ou seja, na minha visão, bispo, quem comete isso está invalidando o sacrifício de Jesus. É muito mais do que só a política, é muito mais do que isso. Está rasgando ali o sacrifício de Jesus, sabe? E está dizendo, o sacrifício de Jesus não valeu nada. O que está valendo é o prazer da minha carne. Beleza. Bom, espero que esteja aí esclarecido, pelo menos as bases, e agora vamos para o curioso. E aí, quais são as perguntas, Vitor? Vamos lá, o seguinte, em uma das cartas do apóstolo Paulo, ele cita o seguinte, toda autoridade é constituída por Deus. Vem cá, Dilma, Lula, Bolsonaro, essas pessoas, ou até mesmo algum político corrupto, foi levantado por Deus? O que Paulo fala ali em Romanos, toda autoridade é instituída por Deus, é um princípio. E o princípio, quando ele escreveu aquilo, lembra que a autoridade eram os imperadores. Imperadores, inclusive, que estavam perseguindo a igreja. Porque a igreja estava sendo perseguida. Então Paulo falou aquilo pensando em quem? Herodes, pensando em César, pensando em Festo, com quem ele foi
rei Agripa, para quem ele falou, com quem ele falou, e ele validou esse conceito. A autoridade é sim estabelecida por Deus através do povo. Porque quando o povo aceita uma autoridade, o povo consentiu. Porque o povo junto tem poder para tirar uma autoridade. Já fizeram, olha as revoluções que derrubaram os grandes ditadores. Já foi provado isso, a história toda. Então, se o povo aceita, é porque o povo valida. Se o povo valida, nós, lá embaixo, individualmente, temos que respeitar essa decisão. Agora, Deus está dando para ele o poder durante aquele período que ele tem de governo. Mas ele vai ser julgado. Jesus disse que todas as obras vão passar pelo fogo. Isso, qualquer governante. Nabucodonosor foi julgado em vida. Aqui. Sempre. Nabucodonosor foi julgado. Né? Ciro foi julgado. Todos os grandes imperadores, de alguma maneira, Faraó, quando veio fome, aquela fome que José resolveu, se não tivesse José no Egito, naquela época, aquela fome tirava aquele faraó. Então, a sabedoria de José trouxe solução para o grande problema político daqueles dias. Você quer completar? Não, eu vejo o seguinte, ele usou exemplos agora da Dilma, do Lula. Eu vejo o seguinte, é verdade, toda autoridade é constituída por Deus. E por que eles foram constituídos? Porque, na minha visão, não teve um homem de Deus, de caráter, que disputou essa eleição. Se tivesse, ele teria levado. Vou dar um exemplo clássico agora. O Bolsonaro, que é um homem que se aproxima muito aos nossos princípios e valores, se aproxima mesmo, e defende mesmo, fala, tem coragem de falar, tem coragem de enfrentar. Eu digo que ele é mais crente do que muito crente, né? Mesmo anunciando que é católico. E Deus colocou ele aí, Deus honrou. Quem diria que Bolsonaro seria eleito presidente da República, gente? Quem diria? O cara num partido nanico, sem tempo de televisão nenhuma, zero, começou com 3% das intenções de voto e foi eleito. Por quê, na minha visão? Porque nesta eleição, ele era a pessoa que mais se aproximou da vontade de Deus para aquilo que Deus quer para o Brasil. Assim aconteceu com Lula em 2003. Nós viemos de um governo extremamente muito duro, muito frio, que era o governo Fernando Henrique, e tínhamos que ter trago, né, na minha visão, um homem que olhasse mais para os mais pobres, para o social. Da mesma forma, ele conseguiu, obviamente, o carisma dele e a liderança dele influenciar várias pessoas, conseguiu fazer sua sucessora. E a disputa nas duas eleições da Dilma, se a gente for ver, quem era ali um cristão verdadeiro? Quem era um homem de Deus para enfrentar aquela eleição, para disputar com a Dilma? Não tinha. Zero. Aliás, tinham pessoas piores, né? Tinham pessoas piores do ponto de vista de princípios e valores. Então, assim, eu concordo. Tá certinho, o apóstolo Paulo fala. A autoridade é constituída por Deus. E muitas vezes o ímpio é constituído, porque aí eu entendo assim, Deus olha e fala, rapaz, quem é menos pior aí nesse processo? Né? E uma coisa importante é que todo mundo tem o benefício da dúvida. Quando Lula foi eleito, Dilma foi eleito, o Brasil deu o benefício da dúvida, acreditou, deu-lhes a chance de fazer um bom trabalho, de fazer o que precisava. Mas o resultado foi a tragédia que todos nós conhecemos. Assim como nós demos o benefício da dúvida para o Bolsonaro, por exemplo, né? Que está agora com o poder na mão e que está com a responsabilidade de mudar o Brasil. E que todo dia fala, é nossa responsabilidade, vamos mudar o Brasil. Quer dizer, ele é consciente disso. E aí, para fazer um gancho nisso aí que vocês falaram, por exemplo, hoje, você enquanto líder da Sara Nossa Terra, da nossa comunidade evangélica, nós enquanto cristãos, a gente apoia, por exemplo, na data da gravação desse vídeo aqui, o pastor Delmasso, o Bolsonaro. Mas e aí, bispo, se em algum momento o pastor Delmasso ou o Bolsonaro fizer algo ali que não está de acordo com os nossos princípios, como que é a nossa postura? Não, cabe, não só a nós, como toda a sociedade, cabe à sociedade a ter um posicionamento claro, firme e de dizer, olha, até aqui podemos andar juntos, daqui para frente não podemos andar juntos mais. Não dá mais para não a igreja como instituição, mas para nós como pessoas, prestarmos o apoio e a solidariedade e o respaldo a essa pessoa. Por quê? Porque houve ali uma clara, flagrante, não é, omissão ou distorção que comprometeu o mandato como um todo. Então,
O mandato político, público, é muito delicado, é sensível. E por outro lado, como a democracia é feita de antagônicos, você tem uma oposição. E a obrigação da oposição qual é? Jogar lama e desmerecer o trabalho de quem está do outro lado. Quer seja verdade, quer seja mentira. Ainda mais na era da fake news. Na época disso aqui, com fake news, imagina isso aqui que está na mão de todo mundo com fake news. Então, cabe à sociedade, cabe à justiça ter bom senso, apurar tudo, se realmente proceder. Então, até aí andamos juntos, da agora para frente não podemos andar mais. Simples assim. Ponto. Perfeito. A gente está aqui com o Delmasso hoje, deputado. E aqui nessa conversa nossa não tem politicagem, a gente está aqui enquanto amigos, então a gente vai direto. Delmasso, já recebeu alguma proposta de corrupção e como é que foi a atitude do pastor, do homem de Deus nesse momento? Ah, já. Eu até, assim, teve uma situação que aconteceu no mandato passado. Eu fui designado relator de um projeto de lei muito importante para a cidade e fui procurado por alguns grupos. Teve um grupo que me procurou, me chamou para o almoço e tal, e me fez uma proposta. Falou, olha, eu vou apresentar lá uma emenda e eu queria que você acatasse. E se acatando eu te dou 500 mil. Eu olhei para a cara desse rapaz, não vou mentir para você não, viu? Aqui já vamos falar rasgado mesmo. Na época eu estava devendo, estava com um monte de coisa, estava mais quebrado do que arroz de terceira, né? Eu parei, olhei, pensei nas dívidas. Pensei, rapaz, isso pagaria minhas dívidas, eu pagaria, né, as dívidas da minha casa, pagaria minha prestação do meu carro, né, que depois... Veio um flashback de todas as tudo, você não tem noção. Isso, eu fazendo um paralelo, parece o diabo levando Jesus, falando assim, se prostrado, tudo isso te darei, se prostrado me adorar, né? Caramba. Eu respirei fundo, fechei meus olhos, quando eu fechei meus olhos, veio a imagem do meu filho. E veio uma oração que eu fiz, que eu não queria decepcionar minha família, eu não queria decepcionar minha igreja. Eu abri os olhos e bati a mão no rapaz assim e falei, amigão, obrigado, eu não trabalho assim. Saí e fui embora. Simples assim. Simples assim. É tentador? Claro que é. Você vai dizer que não é? Para! Não vamos de churumela não. É tentador sim. Agora, precisa ter postura e decisão para dizer não. Mesmo você... E aquela coisa, né? A tentação vem no momento da sua maior necessidade. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Graças a Deus, e tem uma outra situação também, que aí coisas que parecem que são normais, e aí eu vejo, se você não tem alguém acima de você, que tem visão e que tem a sensibilidade de Deus, você cai na furada. E nesse caso, graças a Deus assim, Deus me honrou. Hoje, para conseguir pagar minhas dívidas, graças ao nosso Deus, estou terminando de pagar as últimas dívidas de campanha. E teve uma outra situação que aconteceu na campanha. Teve um candidato aí que chegou para mim e falou, olha, poxa, vê lá, a gente vai ajudar, né, quer te ajudar. Eu fui conversar com o bispo Rodovalho. Bispo, tá pronto, disse que vai dar tudo certinho, não vai ser caixa 2, não tem nada, vai ser por dentro. Aí o bispo Rodovalho parou e fez bem assim, ó. Não pega não. Eu, como assim? Já veio indignado ali. Escuta, como assim, bispo? É tudo certinho, vai ser por dentro, vai ser na prestação de contas e tal. Ele, pega não, você não precisa disso. Aí, ali, na hora que você recebe isso, você fala assim, como a gente não precisa disso, né? Beleza, passou a eleição, graças a Deus ganhamos. Uma semana depois, aquela pessoa que ofereceu foi presa. Caramba, hein? E aquele cheque que ele iria me dar foi para a conta de uma outra pessoa que entrou no processo da Lava Jato também e hoje está como réu da Lava Jato. E aí encontrei com meu bispo aqui no culto, aí ele falou assim para mim, você viu, rapaz? Jesus te ama. Ele falou para mim. Aí eu falei, bispo, Jesus nos ama, porque já pensou se não tivesse ouvido a voz do meu profeta? E que é uma coisa simples, é sério, ele parou e falou assim, aceita não. O que foi, bispo? Foi uma visão, um entendimento de Deus?
Uma intuição de sacerdote? Uma situação dessa é muito complicada, porque o deputado está em plena campanha. Na época, não tinha verba pública. Não tinha. Não existia o que hoje tem. Hoje a campanha só pode receber o recurso que vem do partido. Então, está muito mais protetor para o candidato do que naquela época. Como é que a pessoa vai imaginar que daqui a 1 ano ou 2, aquela empresa ou aquela pessoa que está ajudando, que é um outro candidato, vai cair numa cilada dessa? Ou aquilo tudo é dinheiro de corrupção? Como é que você vai descobrir isso? Não descobre. Então, nesse caso, foi uma sensação espiritual. Eu sempre escuto muito a voz no meu coração, a voz de Deus no meu coração. E aquilo, de alguma maneira, o Espírito Santo mostra a gente, porque às vezes passa por cima. Mas às vezes você sente quando é escuro e quando é claro. Quando tem luz e quando não tem. Urim e Tumim. Quando é escuro, não entra. Não força, não insiste. Não vai ser bom. No futuro você vai saber por quê. E foi assim. E tem o terceiro caso para, né? Fechar essa Isso. questão. Ok, ganhamos eleição da mesa diretora da Câmara Legislativa. Fiquei aí, bispo. Estamos lá, fizeram a proposta para a gente ir para a mesa, né? Ocupar uma vaga na mesa. Mesmo jeito. Vai não. Eu falei, gente, como é que a gente vai abrir mão de estar na mesa diretora da Câmara? Meu Deus do céu, como é que é isso? E vou mentir. Você não, fiquei perturbando ele. Vai, bispo, e aí? Não. Se eu fosse você, eu não iria. Não iria. Eu acho que não é o momento, né? Mas enfim, decide aí. Eu sou besta, eu vou escutar a voz do meu profeta. 1 ano e meio depois, acontece a maior operação de corrupção dentro da Câmara Legislativa, que afastou a mesa diretora inteira por uma assinatura de algumas pessoas que colocaram... aliás, das pessoas que colocaram quase de uma emenda destinada por uma coisa que parecia muito simples, que era para pagar leitos de UTI. Parecia muito, muito justo. Alguns que entraram, pode ter entrado na inocência, isso como o bispo disse, é a justiça que vai colocar. Aí eu parei para pensar, do mesmo jeito, culto de domingo, o bispo me encontrou lá, Jesus te ama, né? Aí e o senhor também me ama. Graças a Deus, graças me a Deus. livrou de mais uma. E agora aqui, para você que não sabe, entre 2006 e 2010, o nosso profeta, Bispo Odovalho, esteve na política, né, bispo? E um dia eu estava evangelizando um cara, falando de Jesus, fui falar da igreja, e aí ele, você é da igreja do Bispo Odovalho? Eu sou, você conhece? Conheço, eu conheço todo pastor que se envolveu com política. Falou de uma forma negativa, né? E aí eu queria aqui deixar claro para todo mundo, por que o senhor entrou para a política, o que aconteceu na sua cabeça no momento de crescimento do ministério? Eu entrei por um chamado de Deus. Nossa frente estava passando um grande problema numa operação chamada Sanguessuga, que praticamente explodiu em cima da bancada evangélica naquela época, 2005. E nós íamos ser degolados se não tivéssemos representatividade. Eu orei e fiquei com aquilo, me perturbou um pouco, mas eu nunca imaginei ser político. Nunca. Aí eu estava na Câmara, um dia, numa sessão do Dia do Evangelho, e uma senhora chega e dá uma profecia, que Deus me queria ali. Eu falei, minha filha, não, eu também sou profeta. Ela, não, Deus quer o senhor aqui e tal. E falou, aquele senhor lá também, Deus tem um propósito para ele, eu tenho uma palavra para ele. Aí eu levei ela lá e ela falou, olha, o senhor precisa fazer uma quebra de maldição, porque tem na sua vida um espírito de morte. Eu dei uma palavra para o bispo Odovalho e agora estou dando para o senhor. Bom, passou, tal, ele ficou muito assustado, ele era católico, vou fazer uma missa, tal, vou orar uma missa para quebrar isso. No outro dia, era uma quinta-feira, na sexta nós fomos juntos para Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O avião para era um avião da Latam, da TAM, né, na época, para em Curitiba. Ele foi junto comigo, a gente foi conversando. Saiu do avião, entrou num aviãozinho, bateu o aviãozinho numa montanha e explodiu, ele morreu. Assim, meia hora depois. Então, aquela palavra dela cumpriu. E eu fiquei sem chão. Fiquei chocado. Aí eu fui orar, eu falei, que palavra forte é essa? E sujeitei a palavra aos pastores, aos líderes, ao conselho de bispos. Foi unânime, não, você tem que pelo menos se candidatar. Se Deus não te quiser, você perde. Aí eu fui para a rua, sem dinheiro, só com força e coragem, fomos para a rua
e ganhamos. Quando eu entrei lá, engraçado que isso aconteceu junto com uma outra coisa. Meu coração estava tão pesado pelo Brasil. Nós tínhamos e temos igrejas aqui ainda na estrutural, em Brasília toda. Uma das nossas células descobriu uma mulher numa favela, que ela tinha ratos amarrados para comer. Na época não tinha Bolsa Família. Ela comia ratos com as crianças, acredite. Aí aquilo me quebrou. Aí eu falei, eu tenho que tentar fazer alguma coisa. Juntou essa profecia. Aí fui para lá, foi uma boa experiência, criei a frente da família, construímos uma coisa que não existia, porque os católicos e os evangélicos sempre brigavam. Eu consegui construir a frente, uni-los. Né? E naquela época não tinha bancada evangélica. Não tinha, era muito difícil. E construímos toda uma visão de futuro. Graças a Deus saí, terminei o mandato. Do mesmo jeito que Deus mandou eu entrar, Deus mandou eu sair. Interessantíssimo. Uma palavra veio para mim, eu pensei que eu ia ser candidato. Estava na rua pedindo voto. A eleição já tinha começado. E um dia Deus falou comigo, chega, agora eu te quero aqui fora. Assim. Senhor, como que é isso? Foi só esse tempo. Saí em paz e vim para fora continuar essa militância, essa batalha nossa de influenciar nossa sociedade para ser luz do mundo e sal da terra. Que bênção, que bênção. E agora uma última questão, o senhor falou aí da metralhadora da esquerda e até depois da última eleição com Jair Bolsonaro, a gente ouviu muito nessa discussão, esquerda, direita. O cristão, ele é de esquerda, ele é de direita? O que ele faz no meio desse tiroteio? Não, o cristão, ele tem que se posicionar com os valores e conceitos do reino de Deus. Que algumas vezes, na maior parte das vezes, está defendido por plataformas da direita. A esquerda, ela tem um lado que é um lado que ela contribui, que é a preocupação com a distribuição e o cuidado dos mais carentes. Mas esse cuidado passa a ser muito clientelismo. Passa a ser, ao invés da vara de treinar, fica dando pão. Então a esquerda acaba usando isso, mais do que realmente a preocupação. Agora, é uma plataforma que se diz cuidar. Já no lado da direita, família, valores, né, de justiça, integridade, uma educação de conteúdo, não educação de ideologia, de gênero, né? Uma escola sem política, mas uma escola de formação profissional. Tudo isso você encontra mais à direita. Agora, não é proibido um partido que pudesse ter esses aspectos do reino de Deus. Por exemplo, na Europa, a democracia cristã que governou a Alemanha, Angela Merkel, então, ela é uma posição à direita, mas com a responsabilidade social, que foi a origem do PSDB, que depois acabou indo para a esquerda. Então, a democracia cristã europeia baseia-se nos fundamentos do Evangelho, preocupação básica do Evangelho. Eu sempre digo para os meus amigos, nós temos que semear liberalismo econômico, porque é aí que gera emprego, desenvolvimento, crescimento, paga imposto, né? Mas nós temos que sempre ter esse olhar de responsabilidade social, para não explorar o trabalhador, para proteger o trabalhador e não explorar o pobre, para honrar e cuidar dos pobres. Ser liberal na economia e conservador nos costumes. Pronto, é isso. Liberal na economia e conservador nos costumes. É isso aí. E temos que achar partidos que tenham esse posicionamento. E não ficar preso a esse ideologismo que hoje é mais fraco, já foi muito mais forte. Mas nós temos que olhar embaixo o DNA de cada um. Agora, eu queria lembrar algumas frases importantes. Eu queria lembrar uma frase de Martim Lutero que diz assim, sobre política. A paz quando for possível, mas a verdade a qualquer preço. Às vezes, para ter verdade, para ter justiça, você tem que falar grosso, você tem que bater na mesa. Às vezes, para proteger a tolerância, o amor e a liberdade, você tem que ser forte. Porque os intolerantes não são moleza, não. Eles vêm para cima com tudo. E se eles pegarem o cetro, amigo, bau.
Acabou para todo mundo. E aí vem aquela frase de Jesus, né? Eu não vim para trazer a paz, mas a espada. Tem hora que a gente precisa da espada. É isso aí. E um outro pensamento muito bonito é do Edward Boken, né? Que diz, se os homens de bem não cruzar os braços, os homens de maus governarão sobre eles. Ou o governo dos maus é apenas a justa paga dos homens de bem cruzarem seus braços. Então tem muitos pensamentos hoje sobre participação, certo? Você que está nos assistindo agora, entra no meu canal no YouTube e se inscreva. Escreva lá, deixa seus dados, por favor, deixa aí um likezinho, gostei, participe, mande para os seus grupos, por favor, mande esse link para todo mundo, todos os grupos nas plataformas. Vamos fazer com que esse conteúdo chegue longe. Vai ficar disponível para vocês no YouTube, no Saraplay e em todas as plataformas nossas. E falar também, né, sempre lá no YouTube ou no Saraplay, no IGTV, deixa o seu comentário, fala do que você quer ver aqui, o que você quer que a gente converse com o Bispo Rodovalho, quem você quer que a gente traz aqui. O Vitor está aí como o nosso curioso para tirar dúvida de todo mundo. Vamos orar? Vamos orar pelo nosso presidente, pelas nossas autoridades, para que a boa e poderosa mão de Deus abençoe o Brasil, nossa sociedade, nosso mundo, como que o apóstolo Paulo disse, para que tenhais paz. Tendo ordem, tendo um governo bom, tendo um governo sério, nós temos paz. Tendo um governo relapso, corrupto, nós temos convulsões, guerra, e nós não queremos isso. Amém? Senhor, abençoa em nome de Jesus cada um dos nossos governantes, abençoa nosso presidente, põe a sua poderosa mão sobre ele, sua família, todos os seus ministros, faz com que o governo ande de acordo com a tua palavra, a tua vontade. Continue abençoando o Brasil, em nome de Jesus. Os governadores, prefeitos, os deputados, senadores, os ministros do judiciário, todos, Pai. Põe a tua poderosa mão no legislativo, executivo e judiciário. Abençoa esta nação, dá-nos uma sociedade em paz, uma sociedade para abençoar todos no nome de Jesus. Amém, Senhor. E é interessante que não faz sentido, né? Se no Velho Testamento a mulher pode ser rainha, pode ser profetisa, pode ser juíza, mas ela não pode ser pastora?